Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos dar sequência no vídeo 686, né? Sequência aqui, né, na página, o céu e o inferno. Então, sendo infinito em todas as coisas, Deus deve conhecer tudo no passado e no futuro. Deve saber no momento da criação de uma alma se ela vai falir de maneira grave para ser condenada eternamente. Então, isso eu já falei. Se não o sabe, se Deus não o sabe, seu saber não é infinito. E nesse caso, ele não é Deus. Você entendeu só, né? E nesse caso, ele não é Deus. Porque como ele vai criar um ser sabendo que aquele ser vai falhar e vai ser conduzido ao fogo do inferno eterno? Como ele vai criar seres que vão falhar e que ele mesmo terá que matá-los ou jogar a responsabilidade no ombro de outros, né, como de Abraão, Noé e outros tantos, né, Moisés, para se tornarem assassinos. Olha só para você ver as controvérsias, os equívocos, como as pessoas não conseguem enxergar. Se o sabe, cria voluntariamente um ser condenado, desde a sua formação às torturas sem fim, e nesse caso não é bom. Então veja bem, se mesmo assim é esse Deus que não é Deus, se ele sabe, ele cria voluntariamente um ser condenado, desde a sua formação às torturas sem fim. Nesse caso, ele não é bom, né? Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode estender a ele a sua misericórdia e o retirar do inferno, não existe penas eternas e o julgamento feito pelos homens está revogado. Agora, vejamos, se Deus, tocado pelo arrependimento, Deus vai se arrepender, gente? Deus tem que se arrepender do quê? A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, por um acaso se arrependeu ou se arrepende? Gente, vamos raciocinar. Entendeu? A doutrina das penas eternas, aceita de maneira absoluta, levamos forçosamente à negação ou à diminuição de alguns atributos de Deus. Ela é, por conseguinte, inconciliável com a perfeição infinita. Pelo que chegamos a esta conclusão: se Deus é perfeitamente, a condenação eterna não existe. Então, como que eles dizem que Deus é perfeito, né? Como que eles dizem que Deus é perfeito? A condenação eterna não existe. Se ela existe, Deus não é perfeito. Então você conseguiu entender isso? Se ela existe, Deus não é perfeito.
Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento. Olha só os seguintes argumentos. A recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contraparte uma punição eterna, né? Olha os argumentos. É justo proporcionar a punição à recompensa. É justo proporcionar a punição à recompensa. Refutação. Deus teria criado a alma com o fim de fazê-la feliz ou infeliz. É evidente que a felicidade das criaturas deve ser o objetivo de sua criação, pois de outra maneira Deus não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Você viu só? Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Ninguém tem aquilo que não merece. Todos nós temos o que merecemos, nem mais e nem menos. Como o trabalhador que trabalhou o mês todo sem nenhuma falta e no final do mês o patrão lhe coloca na sua mão o combinado. Nem mais, nem menos. Ah, mas e se eu trabalho horas extras? Eu estou dizendo aqui, nem mais, nem menos. Se você trabalhou hora extra, você não vai receber além do combinado pelas horas extras. Então vamos pensar assim, a pessoa combinou R$ 1.000 por mês, no ano de 2021, tá? Porque daqui uns 100 anos, 200 anos, essa cifra não existe mais. Então, às vezes daqui uns 2, 3 anos nem existe essa cifra mais, né? Então, combinou R$ 1.000 por mês, tá? Mas durante aquele mês, aquele funcionário, o patrão exigiu dele que ele trabalhasse umas horas extra a mais, tá bom? E aquelas horas extra a mais gerou R$ 300. Então você entende que ele não vai receber 1.301, ele vai receber 1.300. Como também ele não vai receber 999. Foi combinado 1.000. Ele não vai receber 1.001 e nem 999. É o que a pessoa fez por merecer, né? E ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Conquistado o mérito, ela não pode perder o seu fruto, porque então degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, uma consequência da sua natureza imortal. Olha só. A eternidade da felicidade é, pois, uma consequência da sua natureza imortal. É uma consequência da natureza imortal. Mas antes de chegar à perfeição, ela terá lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões,
não a tendo criado perfeita, mas capaz de se aperfeiçoar a fim de que, tem o mérito de suas obras, ela pode falir. Suas quedas decorrem de sua fraqueza natural. Se ela tivesse ser condenada eternamente por uma queda, poderíamos perguntar por que Deus não a criou mais forte? Então você observou, né? Todos nós nos encontramos sujeitos ao erro, aos equívocos, aquela paqueradinha, sabe? Aquelas paqueradinhas, aqueles olhares, entendeu? Que a gente dá aquelas olhadas assim, a gente paquera através do olhar. Se a carapuça serviu, vista. Você está paquerando. Não estou paquerando ninguém. Eu vi. Você está iludido. Você está ficando doido. Eu não estou encarando ninguém. Eu já ouvi isso tanto na minha vida, gente. Você nem imagina. Bom, está sendo registrado na consciência da pessoa. Por isso que a pessoa vive, né, naquelas condições assim, de bípede, né? Serpente com a cabecinha de gente, né? Por isso que a pessoa vive nas condições de precariedade, em todo sentido. É precariedade na condição de moral, na precariedade na condição de inteligência, de intelecto, de moral, precário na pobreza dessas virtudes, entendeu? Essas pessoas que vivem nessas condições, eles são pobres de espírito, porque eles cometem, você os orienta, entra no ouvido, sai no outro e você ainda acaba, mediante certas situações, saindo como o errado. Quantas pessoas aqui na Terra gostam de sair de certas situações como vítimas, mas sai como vítima aqui na Terra. Porque aqui na Terra tem como a pessoa trair, tem como a pessoa enganar, tem como a pessoa mentir, tem como a pessoa esconder, tem como a pessoa iludir a sociedade, tem como a pessoa destruir o outro materialmente, mas perante a justiça divina, não. Perante a justiça divina, não. Então é aquilo que eu digo, né? Se a carapuça serviu, vista, né? A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal, né? A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. Então, é óbvio, né? Se você, vamos analisar assim, eu vou narrar uma história que faz parte do esmiuçamento. Teve teve um caso que encontra-se num livro de Emmanuel, das obras de Emmanuel, romances de Emmanuel. Se não me falha a memória, eu acho que é no livro Renúncia. Tem lá um ser, se um dia você quiser ler o livro Renúncia, que é um livro de Emmanuel através de Chico, eu recomendo. Olha, 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, Renúncia,
Leia esses livros, gente. O espírita não pode passar aqui pela terra sem ler esses livros. Então lá tem a história, conta a história de um mercenário de escravo. Então, durante a existência dele... Luiz, mas faz parte do esmiuçamento? Faz, gente, senão eu não estaria contando, né? Para ver aqui, ó, a punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. É por isso que eu estou contando agora o outro lado da moeda. Porque você vai ver que casa com essa punição sofrida pela alma aqui, ó. É uma advertência que ela fez, que fez o mal. Esse cara lá, na existência anterior, ele foi um mercenário de escravo. Então ele ia até os escravos e ele escolhia os escravos que ele queria, você entendeu? E depois ele pagava. Esse é meu. Quanto? Vamos pensar assim. R$ 50, tá aqui. Mais 50, tá aqui. Mais 50, tá aqui. E ele escolhia ali 200, 300 escravos e levava e vendia aqueles escravos por 10 vezes mais. Olha que mercenário, hein? Então, gente, ele passou a vida toda comercializando escravo. Tá lá no livro Renúncia. Mas se deu bem, ficou rico. Mas ele comprou o que ele podia aqui na terra. Isso é o que acontece aqui na terra de hoje em dia. As pessoas se dão bem na atualidade, mas depois, perante a justiça divina, nada fica impune. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Só que ele morreu, né? Vamos dizer assim, ele desencarnou, sofreu nas regiões umbralinas e depois ele reencarnou. Sabe de que jeito, gente? Sem os 2 pés e sem as 2 mãos. Você acredita nisso? Sem os 2 pés e sem as 2 mãos. Aí vem um esclarecimento depois. Se não me falha a memória, acho que o esclarecimento é até de Emmanuel depois. Não me falha a memória, porque é muitos livros na minha cabeça. Ele veio sem aqueles 2 pés, porque aqueles 2 pés é o símbolo. A ausência daqueles 2 pés é o símbolo daquilo que levava ele até os escravos para comercializar os escravos. A falta das mãos, sabe por quê? Porque ele usava as mãos para poder contar o dinheiro, para poder pagar aquele que estava vendendo o escravo a ele. E ele também, quando ele recebia, quando ele vendia o escravo por 10 vezes mais aquilo que ele comprava. Então ele veio sem as 2 mãos e sem os 2 pés. E não é que um dia, nesta existência, eu deparei com uma moça uma família muito nobre, não vou dizer nomes. Acredito que essa moça já desencarnou. Essa moça também não tinha os 2 pés e não tinha as 2 mãos. Então, aquele órgão, né, aqueles órgãos que você usou mal em vidas passadas, você nasce com eles danificado na existência atual, entendeu? Você tem um problema lá de glaucoma? Tenho. Você tem problema de catarata? Tenho. Você precisa usar óculos? Preciso. Por quê?
que em vidas passadas foi muito paquerador. Paquerou demais. Então gastou fluido vital da região dos olhos, olhando o que não devia, cobiçando o que não devia. 100% das pessoas que têm problemas nas vistas e que usam óculos foram pessoas egoístas, foram pessoas orgulhosas, invejosas, que usou mal as vistas em vida passada, ficou cobiçando a mulher do outro, cobiçando o homem da outra, ficou cobiçando a casa, ficou cobiçando as coisas alheias, ficou paquerando demais, entendeu? Então gastou a energia vital das vistas desnecessariamente. Como gastou, nas próximas existências, volta não enxergando. Para enxergar, teve que recorrer ao oftalmo, e o oftalmo, ele teve que ver lá o quanto que ele lesou, né, na existência passada, só que o oftalmo não sabe disso, e prescreve lá um óculos, lente, grau, tal, 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 tal. Aí ele põe aquilo no olho assim, fala, Jesus amado, que maravilha! Mas é essa miopia aqui, ó, é essa que a pessoa gastou em vidas passadas. Era para ele enxergar como ele está enxergando aqui agora, ó, sem o óculos. Mas ele gastou. Todos que usam óculos foram egoístas, invejosos, paquerador. Você entendeu? E aqueles que têm as vistas boas na atual existência, que não usa óculos, mas que vive paquerando ilicitamente, que vive de olho no homem, em outros homens, e que vive de olho em outras mulheres, mas tem as vistas boas. Na próxima existência vai vir com problema de vista, vai ter que usar óculos também. É a lei de causa e efeito, gente. Ação e reação. A felicidade, gente, ela mora dentro de nós. Como o inferno, a desgraça também mora dentro de nós, gente. São nomes assim, tristes, né? Até de dizer. Mas a felicidade, a desgraça, o sofrimento mora dentro de nós, porque nós mesmos é que plantamos essa desgraça, esse sofrimento dentro de nós. Você é feliz? Sou. Porque você plantou a felicidade em vidas passadas. Você não é feliz? Não. Porque você não plantou a felicidade em vidas passadas. E às vezes nessa você continua ainda plantando o que não presta. Por isso, a tua vida vai terminar ali estendido numa cama e as pessoas ainda tendo que trocar fralda em você, porque senão você vai ficar dia e noite ali naquele leito com a fralda, né, cheia, sem ter sido trocada. É a lei de causa e efeito, gente. Você entendeu? Então, olha só pra você ver. A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. Deve ter como resultado reconduzi-la ao bom caminho. Então, a punição sofrida, né, pela alma é uma advertência que ela fez o mal, que deve ter como resultado conduzi-la ao bom caminho. Então, a dor, o sofrimento
É uma bênção que Deus envia aos teus eleitos. O Covid, o câncer e todas as doenças que eu já citei. Gente, não queiramos nos livrar dessas doenças fisicamente, não. Vivamos resignadamente, agradecendo a Deus, recorrendo à medicina, tá? Recorre à medicina, toma medicamento, siga corretamente as normas da Organização Mundial de Saúde, principalmente na questão do distanciamento, da higienização, tudo. Mas não haja com ignorância, com orgulho. Não pense que você é melhor do que o outro, porque todos nós somos irmãos em processo de evolução. Façamos a nossa parte. Você entendeu? Porque os desígnios não são nossos. Nós nos encontramos submetidos aos desígnios do Criador. Então não adianta a gente querer dizer assim, eu não vou desencarnar. Que você vai desencarnar quanto menos espera. Vamos para o próximo vídeo.